Feliz Navidad, Feliz Navidad. Olá para você que está aí do outro lado da telinha. Trago aqui a minha segunda proposta de maquiagem para o Natal. Essa ideia de maquiagem não é uma ideia minha, eu já vi algumas versões dessa maquiagem no Pinterest bem legais, vou deixar aqui algumas para vocês verem. E como de decoração de Natal, a minha coisa favorita são as luzinhas, então eu decidi trazer essa de referência como a minha segunda proposta, que é uma proposta mais criativa, mais artística, diferente da primeira. Se você gosta de maquiagem mais social, mais basiquinha, mais discreta, eu tenho aqui já no canal uma primeira proposta, mas que apesar de simples, é uma belíssima proposta para você usar no Natal. Mas agora vamos conferir o tutorial desta belíssima maquiagem. E eu começo a minha maquiagem com esse pincel de esfumar mais fofinho, mais arredondado e uma sombra marrom clarinha, e eu vou construindo o côncavo. Como essa maquiagem é um cut crease, a gente vai fazer um côncavo aberto, a gente não vai fechar. Assim como no pontilhado da ilustração ao lado, você vê que eu traço uma linha e eu abro ela no final, indo para cima ao invés de fechar com o canto externo como eu costumo fazer. Com um pincel de esfumar mais fininho, mais concentrado, eu pego um tom de marrom mais escuro e venho concentrando mais no côncavo. Enquanto a sombra anterior ela foi mais abrangente, essa é mais concentrada. Eu delimito mesmo a região onde vai ficar o marrom e onde eu vou vir fazendo o recorte. Agora eu vou te dar uma dica de ouro que eu aprendi com meu amigo Kalel Gradiloni. Ele é um maquiador incrível e desde que ele deu essa dica foi tipo assim o salto para que eu conseguisse fazer os meus cut crease de maneira perfeita. Existe um cut crease antes e um depois dessa dica do Kalel, que é você fazer o recorte usando uma haste flexível com pontas de algodão com uma gota de diluidor, e você faz esse recorte limpando com diluidor. Quando você usa demaquilante ou água micelar, pode ser meio perigoso e dar um acabamento não tão legal. Fora que vários demaquilantes são à base de óleo, tem um acabamento muito gorduroso, e a água micelar, caso vocês não saibam, eu sou hater de água micelar. A água micelar é inútil e ainda assim ela pode sensibilizar os seus olhos, fazendo esse movimento de fricção, coisa que o diluidor não faz. Diluidor para mim ele é o melhor amigo do maquiador e de quem gosta de fazer maquiagens diferentes, tá sempre testando técnicas diferentes. Eu acho diluidor um produto essencial e essa dica é valiosíssima. Perceba no vídeo o quanto meu recorte fica limpinho, fica certinho, e o lado legal é que quando eu vier com o corretivo, esse olho não vai ficar grosseiro, não vai ficar carregado, porque não tem nada por baixo. Fala sério, só essa dica valeu não só o seu like, mas a sua inscrição nesse canal, caso você ainda não seja inscrito. E agora eu venho com o corretivo. Eu vou usar esse corretivo da Bruna Tavares, que ele é um corretivo bem concentrado. E como ele é concentrado e eu preciso que esse corretivo deslize melhor, porque é ele que eu vou estar usando para preencher ali a base do recorte, eu também misturo ele com uma gotinha de diluidor. Então eu misturo ele com um diluidor até que ele fique um pouco mais fluido e venho fazendo o recorte com muita paciência, com muito cuidado e usando um pincel língua de gato bem fininho. Se você tiver dificuldade, você pode usar pincel de batom. O pincel de batom ele é bem menorzinho, você consegue fazer um corte bem minucioso. Aí eu não tô fazendo um corte tão certinho, porque acaba que eu vou vir com um tracinho preto por cima, então eu não preciso que o acabamento do recorte esteja tão perfeito. Mas se não for o caso, se você quiser usar essa dica aí para os seus cut creases da vida, pega um pincelzinho de batom, um língua de gato pequenininho, um pincelzinho de precisão pequenininho, faz essa área do recorte e depois você vem com o maior preenchendo. Essas dicas foram o que me ajudaram a desenvolver o cut crease, que era uma técnica que eu achava que eu nunca ia dominar na maquiagem. Terminei o meu recorte, ficou com um acabamento suficientemente bom pra mim. Então eu venho com essa sombra, que ela não é branca, ela é
Ela é um tonzinho de pérola, muito bonito, tem um grau de cintilância que era exatamente o grau que eu queria, e eu venho aplicando com cuidado, selando toda essa parte do recorte, toda essa parte onde a gente aplicou o corretivo mais claro. Inclusive, gente, vale lembrar que no lugar desse corretivo poderia ser um BT Velvet, corretivo em creme desses de potinho. Eu usei esse porque ele era na tonalidade que eu queria e porque ele é ótimo para fixar sombra. Eu gosto muito dele para essa função. Na verdade, esse corretivo ele é multifuncional. Eu uso ele para cobrir mancha de acne, eu uso ele para iluminar abaixo dos olhos. Fã número 1 do BT Multicover da Bruna. Terminei de aplicar a minha sombra perolada, agora eu venho com esse pincel, que ele é um pincelzinho de precisão, mas a ponta dele é fofinha, ele parece ser um micro pincel de esfumar. Eu venho com ele e com aquela sombra marrom mais escura que eu usei, e eu venho refazendo esse contorno, eu venho ressaltando a parte rente ao recorte. A intenção é destacar mais esse recorte, é concentrar mais, mas não é fazer uma listra, então eu não peso tanto a mão nesse pincel. Eu venho trabalhando ele devagarzinho, demarcando ali a divisão. Tanto é que depois que eu intensifico essa marcação, eu volto com um pincel de esfumar mais fininho, sem pegar produto, sem nada, e eu venho esfumando essa marcação. Agora é aquela hora difícil, é aquela hora que a gente nem respira, que é a hora de fazer o traço do côncavo, o tracinho do recorte, o que vai dividir a parte perolada da parte marronzinha. Esse pincel é um pincel de unha da Macrylan. Quem assistiu já outros vídeos aqui do canal já sabe que eu gosto de pincéis de unha porque eles são muito fininhos, então para quem gosta de fazer artes nos olhos, desenhos, é uma boa você investir em um kit de pincéis de unha. Esse daí, inclusive, ele era um pouco mais grossinho e eu cortei algumas cerdas dele porque eu queria que ele fosse ultra fino para ter exatamente esse acabamento que vocês estão vendo no vídeo. Então, com muita paciência, eu venho construindo ele aos pouquinhos. Eu tô usando essa tinta da Color Make, que ela é maravilhosa para fazer esse tipo de maquiagem. Ela tem exatamente o acabamento que eu quero, mas é interessante que ela seja construída aos pouquinhos. Pelo menos é assim que eu prefiro trabalhar com ela nesses casos. Eu faço primeiro esse traço fininho para ter uma referência, e aí depois eu venho engrossando ele aos pouquinhos, porque se ele ficar fino demais também não tem o destaque que eu gostaria nessa maquiagem. Finalizei o traçado principal, agora eu venho fazendo os pequenos tracinhos que vão ser onde serão desenhadas as nossas luzinhas. Aqui, gente, não se apegue à quantidade de tracinhos. Olho pequeno, olho médio, olho grande, vai fazendo os tracinhos espaçados de forma que eles não fiquem muito juntos, mas também não muito separados, ou sim, se for o seu gosto, fazer eles mais separados. E aí só vai preenchendo até o final dessa forma, fazendo embaixo um no vão entre os dois de cima. Terminei os tracinhos, agora a gente vai desenhar as nossas luzinhas. Eu escolhi 4 cores para estar fazendo das nossas luzinhas. Você pode escolher mais cores ou menos cores. Aqui também não tem uma ordem muito certinha, não tem uma distribuição matematicamente perfeita, mas eu comecei com as luzinhas amarelas e eu te recomendo começar da mais clara para mais escura, porque a gente vai usar o mesmo pincel e estar limpando ele em um papel. Contei os intervalinhos ali suficiente para distribuir as outras, vim com as outras cores, vermelho, verde, azul. E depois de preencher todas as cores de luzinhas, eu venho fazendo o delineado. Eu perdi uma parte da gravação do início desse delineado, mas tem outros vídeos de delineado aqui no canal. Inclusive, comenta aqui embaixo se você quer um vídeo com todas as dicas para você nunca mais errar no delineado, para você fazer um delineado perfeito. Finalizei o delineado, agora eu vou fazer a parte de baixo. Eu escolhi construir embaixo as mesmas cores que eu usei nas luzinhas em cima e eu coloquei em uma ordem ali parecida com a ordem do disquinho do círculo cromático, com a ordem do arco-íris, que é o vermelho, o amarelo, o verde e o azul. Fiz com aquele mesmo pincelzinho de precisão fininho que dá um acabamento esfumado. E aí depois eu vim com este glitter, que é um glitter super fininho, que tem aquele
efeito reflexivo que eu adoro. Asa de borboleta, lembrei ele. Pigmentos nesse estilo levam vários nomes e um deles é a asa de borboleta. Eu acho maravilhoso, eu sou viciada nesse tipo de pigmento. Se algum dia eu tiver a minha própria marca de maquiagem, vai ter vários desses pigmentos, porque é um dos meus produtos favoritos de maquiagem. Máscara de cílios, não passei tanto porque vou colar um cílios postiço, porque esta maquiagem ela pede. E agora vamos fazer os lábios. Eu tô muito chique, porque eu vou fazer esse lábio com o Lip Kit da Kylie Jenner. Eu nunca fui ligada nas Kardashians e tudo mais. É engraçado isso, porque quase todo mundo da área da beleza, do mundo da maquiagem, é super antenado nelas, nas coisas que elas fazem. E eu não sou tanto. Eu conheci a marca da Kylie Jenner por causa da Paula Renoia, quando ela começou a trabalhar em parceria com a marca. Mas eu nunca me liguei muito até a marca vir para o Brasil e eu experimentar este batom. Gente, os batons da Kylie são maravilhosos. Eu compreendo agora completamente o hype que eles têm, porque o acabamento é muito bom, o batom é super fininho e super confortável no lábio. Fica muito bonito. Pra quem tem a boca super ressecada como eu, preza por um batom mate que tem um acabamento bonito, que não fica aquela boca ressecada, enrugada. Sabe aquele batom que é tão seco que chega a ressalta as linhas de expressão? Ou cria aquelas que nem existem? Pois é, essa sempre foi a minha batalha com batom mate, mas eu não passei por isso com esse da Kylie. Já quero outras cores, já quero todas as cores. E aí ele tem também esse contorninho de lábio no kit, que eu achei muito prático, porque convenhamos, batom vermelho é muito difícil de passar, então eu fiz o contorninho, passei o batom da mesma cor do lápis contorno e tô aí com a minha boca vermelha, plena, um vermelho fechado, maravilhoso, natalino. E é isso. Com relação à preparação de pele, é a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior. Eu não mostrei preparação de pele aqui porque ela não foi diferente do que eu já fiz nos outros tutoriais que eu já postei aqui no canal. Então eu vou deixar pelo menos um deles linkado aqui nos cards, se você quiser conferir o tutorial da preparação de pele. E já de antemão, Feliz Natal pra todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima!